Bom dia! Começamos o Primeiras Notícias com alerta. Muitos idosos não voltaram para tomar a segunda dose das vacinas contra a Covid. Sem essa dose extra, a imunização fica incompleta. Veja na reportagem. A vacinação contra a Covid segue por todo o país. Em Cubatão, muitos idosos estão deixando de tomar a segunda porção dos imunizantes. Segundo órgãos colegiados de saúde, para que haja imunidade coletiva, a vacinação tem que ser realizada em duas etapas, primeira e segunda dose. E em ambas, 90% da população selecionada tem que ser imunizada. Os 90% foram alcançados durante a campanha da primeira fase de aplicação. Entretanto, o número ainda não foi atingido na segunda fase. Em Cubatão, a meta é atingir 10.990 pessoas, com idade a partir dos 63 anos. Duas faixas etárias apresentam números bem abaixo do estabelecido. Idosos de 72 a 74 anos chegaram a 61%. E de 77 a 79 anos, o número é ainda pior. Apenas 42% dessas pessoas receberam a segunda dose. A chefe de serviços de vigilância epidemiológica, Andréa Quitéria Mota, explica que sem a segunda dose, a eficácia das vacinas diminui consideravelmente. Então, a gente tem verificado mesmo uma falta, né, uma ausência dessas pessoas no retorno para a segunda dose, né? A gente não sabe exatamente por quê, né, se é esquecimento, se é um receio, né? Então, a gente pede atenção para que não esqueçam, para que volte para essa segunda dose. Tá anotadinho na carteirinha a data, ou se de repente está sem a data, não tem problema, vem ao posto, a gente esclarece e faz a segunda dose, porque o sistema imunológico, né, ele só vai estar forte ali e garantido pronto para o combate mesmo com a segunda dose. E caso você tenha esquecido, não se preocupe. Não tem problema. Importante é, assim que lembrar, ir e se imunizar com a segunda dose. E o processo de vacinação aqui no Parque Anilinas é bem tranquilo. Primeiro é um trabalho de triagem para saber se a pessoa tem que tomar a primeira ou a segunda dose. Em seguida, ela é encaminhada para duas filas, para quem toma a primeira ou a segunda dose de um dos imunizantes. E lá no fundo, bem no fundo mesmo ali, ó, a pessoa toma o imunizante. E para facilitar o andamento da vacinação, estudantes do curso de Medicina da Faculdade São Judas, campus Cubatão, estão ajudando no processo. A experiência é única porque além da gente poder unir a parte teórica, né, que nós temos nas aulas, então a gente já está vivenciando tudo isso e de uma maneira muito diferente, né? Porque é uma pandemia. A sensação não só de saber que a gente está podendo ajudar, né, facilitar também o trabalho dos outros funcionários da saúde que estão dando as vacinas, é bom também porque a gente tem um conhecimento, é uma vivência, uma experiência que eu acho fundamental, eu acho muito importante, que é uma oportunidade que nem todo mundo tem. Então, além da gente aprender também, e a gente pode ajudar os funcionários a otimizar o trabalho deles e facilitar, no caso agora, da vacinação, né? E de acordo com o governo de São Paulo, Cubatão já utilizou 25.715 doses. Me acompanhe no telão com o vacinômetro do dia de ontem. Então, portanto, 25.715 doses utilizadas. Primeira dose, 16.089 foram aplicadas. Isso significa que 12,22% da população cubatense já recebeu pelo menos uma dose dos imunizantes. Segunda dose, 9.626 pessoas. Esses números estão no Facebook da Prefeitura de Cubatão. E olha só, vamos ver agora os números da pandemia aqui na cidade de Cubatão. Vamos de novo ao telão, boletim epidemiológico do dia 6 de maio de 2021. Casos confirmados de Covid-19 aí desde o início da pandemia, 12.159. Casos suspeitos em isolamento, 343. Casos descartados são 12.902. Óbitos em investigação são 10. Óbitos descartados, 47. Mortes confirmadas, 385 mortes confirmadas por coronavírus aqui na cidade de Cubatão. Recuperados são 11.806. A taxa de ocupação de leitos de UTI aqui na cidade de Cubatão até as 4 da tarde de ontem, 18 pessoas ocupavam os leitos. Os números estão subindo, pessoal. Média do dia de ontem, 88,88% de ocupação de leitos UTI na cidade de Cubatão e a média semanal
ficou em 77,77%. Esses números estão no site da Prefeitura de Cubatão e também no Facebook. E vamos mudar um pouco de assunto, vamos respirar, porque, olha, o tempo mudou. Tá chovendo. O Carlos Olegário Júnior fez umas imagens para a gente agora de manhã. Se puder rodar, olha só, o tempo está mais cinzento, choveu durante toda a madrugada, não choveu forte, mas ficou aquele chuvisquinho chato e a temperatura cai um pouco, a temperatura está um pouco mais amena. Mas vamos saber dos detalhes da previsão do tempo com Marcela Damori. Devido à frente fria que chega ao litoral paulista nesta quinta-feira, o clima na região começa a mudar. Nesta sexta, o dia amanhece nublado, com chuva e sensação de frio desde cedo. A umidade relativa do ar também fica em alta, variando entre 85% na mínima e 95% na máxima. Os termômetros em Cubatão registram mínima de 20 e máxima de 23 graus. Os ventos sopram de sudoeste com intensidade moderada e possibilidade para fortes rajadas durante todo o dia. E uma liminar da Justiça suspendeu a demolição da Escola Martim Afonso de Souza, localizada no Jardim Nova República. A medida atende a um pedido do Ministério Público. A Justiça suspendeu a demolição da Escola Municipal Martim Afonso de Souza, no Jardim Nova República. A derrubada da unidade de ensino estava prevista para acontecer na semana passada. Atendendo a um pedido do Ministério Público Estadual, a juíza Fernanda Regina Balbi Lombardi determinou, por meio de liminar, que a Prefeitura suspenda a derrubada do prédio e apresente uma série de informações à Justiça. Na decisão, a magistrada determina que a administração municipal apresente o projeto executivo da construção da nova escola e a estimativa de tempo para as obras. Informe se os atuais alunos da Martim Afonso já foram devidamente matriculados em outras unidades de ensino e comprove que a demolição é mais vantajosa que a reforma da unidade atual. Procurada, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que vai acatar a decisão judicial e que fornecerá todas as informações solicitadas pela Justiça. E somente após isso, pedirá a reconsideração da liminar. Confira as principais capas dos jornais da nossa região do estado de São Paulo nesta sexta-feira, abrindo com a Tribuna. Metade dos contribuintes ainda não entregou o imposto de renda. Na região, Receita aguarda o envio de 184 mil declarações. Diário do Litoral. Região não deve ter vacina da Pfizer. Imunizante chegou no Brasil em 29 de abril, mas, segundo o Ministério da Saúde, só vai ser aplicado em quem mora nas capitais. Folha. Polícia mata 24 em ação mais letal da história do Rio de Janeiro. Moradores relataram tiroteios e invasões de casas na favela do Jacarezinho, o estado de São Paulo. A operação policial mais letal na história do Rio deixa 25 mortos. O objetivo da ação, segundo a Polícia Civil, era prender envolvidos em aliciamento de menores para tráfico e roubo. Depois dessa notícia de tanta violência, vamos falar de esportes. E para falar de esportes, estou recebendo aqui o Washington Luiz, que ainda não chegou. Mas olha só, ontem nós tivemos rodada do Campeonato Paulista, um grande clássico. Washington não vai entrar, Washington? Então venha aqui, você está atrasado. Entre aqui no nosso estúdio, no plenário da Câmara. Washington Luiz, para falar de esportes, bom dia. Gente, bom Beleza? Dia Beleza. Bom dia a todos que acompanham mais uma edição do Primeiras Notícias. Pois é, ontem nós tivemos o jogo do Santos Futebol Clube contra o Palmeiras. Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Situação extremamente difícil do Santos Futebol Clube. Mas nós vamos ver os gols e vamos ver também os gols do Corinthians na Copa Sul-Americana, onde jogou lá no Peru e venceu por 3-0. Vamos acompanhar? Bora. No Allianz Parque, ontem, 7 minutos do primeiro tempo, cruzamento da direita e Vinha de cabeça faz Palmeiras 1, Santos 0. O empate do Peixe veio 5 minutos depois. Marinho cruza, Caio Jorge domina e enche o pé, 1-1. O William de cabeça coloca o Verdão em vantagem, 2-1. Pênalti para o Santos deste lance.
Caio Jorge foi para a cobrança e empatou o jogo 2-2. Mas aos 32 da etapa final, Lucas Esteves marca o gol da vitória. Final, Palmeiras 3, Santos 2. O Sport Huancaio recebeu o Corinthians pela Copa Sul-Americana. Luan abriu o placar para o time de Parque São Jorge. Cauê aproveita o cruzamento e amplia 2-0. E na entrada da área, Luan acerta o ângulo sem chances para o goleiro Pinto. Um golaço final, Corinthians 3, Sport Huancaio 0. Porra, que traulitada, hein? Pois é, 2 golaços do Luan, não é? O Corinthians está com 4 pontos agora na tabela de classificação e o líder deste grupo é o Peñarol. Agora, ainda falando do Santos Futebol Clube, você viu ontem, nós pudemos acompanhar, o Santos perdeu 3-2 para o Palmeiras, situação extremamente difícil do Santos no Campeonato Paulista. A última rodada, Thiago, acontece no próximo domingo, o Santos joga contra o São Bento de Sorocaba na Vila Belmiro, tem que ganhar o jogo ou empatar, porque o Santos tem 10 pontos na tabela de classificação, o São Bento de Sorocaba, o seu adversário, tem 9. O São Bento vem com tudo para vencer o jogo, para continuar na Série A. E o Santos, no mínimo, arrancar um empate, vai a 11 pontos, o São Bento vai a 10 e o Santos se livra do rebaixamento. Fernando Diniz acertou. Rebaixamento ou classificação? Não, se o Santos perder o jogo, ele está rebaixado, né? Putz. Se ele perder o jogo, ele está rebaixado. Caraca, sério outra. Mesmo? Se ele perder o jogo, ele está rebaixado para outra divisão do Campeonato Paulista. Agora, se ele empatar, ele permanece, porque aí ele vai a 11 pontos, o São Bento vai a 10, quem cai é o São Bento. Então, o São Bento vem para vencer o jogo, para continuar na divisão principal do futebol de São Paulo. A situação é extremamente difícil, agora que o Fernando Diniz acertou com o Santos, né? Contrato de 1 ano, sem multa rescisória, e é o que o Fernando Diniz tem pela frente aí. Torcedores bravos, diretor, enfim, está todo mundo bravo, porque o Santos, numa situação dessa, é considerado um time grande, tem uma história, mas agora tem que esperar domingo para ver o que vai acontecer. E a Federação Paulista de Futebol, até agora, não decidiu qual será o horário do jogo, se serão todos o mesmo horário, se será às 16, 17, 18, 20 horas. Estamos aguardando para ver qual será o horário dos jogos da última rodada desta fase do Campeonato Paulista. Situação extremamente difícil do Peixe. Não vou nem comentar. Tem mais alguma informação? E a Briosa empatou ontem com o Monte Azul em 0-0. Joga agora no próximo final de semana contra a equipe do Oeste, que é o líder da competição da Série A2. E só para encerrar, ontem o Atlético Goianiense foi jogar contra o Libertad lá no Paraguai. E assim que terminou o jogo, o governo do Paraguai, através da Comebol, vacinou 44 jogadores do Atlético Goianiense, daquele esquema que foi feito com a Comebol para para vacinar os jogadores que estão disputando os torneios sul-americanos. Agora ficou a dúvida, Thiago. Os jogadores do Atlético Goianiense, a delegação, os 44 jogadores, eram 70 vacinas, não é? Que foi disponibilizada. A delegação usou 44. Agora, a Sinovac. Agora fica em decisão e estão decidindo se os jogadores, para tomar a segunda vacina, vão tomar aqui no Brasil ou vão ter que viajar para o Paraguai para tomar a segunda dose da Sinovac, mas os jogadores da delegação do Atlético Goianiense já foi vacinada com a primeira dose. Bacana. Mais information, senhor? Um abraço para você, um ótimo final de semana. Torcer, né? Respirar e torcer para o Santos permanecer na primeira divisão, tá bom? Tá tudo uma beleza, tudo uma beleza nisso aqui. Gente, um abraço, terminou Primeiras Notícias. Tchau, tchau. Tchau, gente.